Olá, bem-vindas a quem está agora, episódio 20. Gente, quando eu falo 20, eu nem acredito. Iniciei esse trabalho me trabalhando bastante para me abrir para um novo projeto e hoje eu fico muito feliz com os resultados que já tem tido. Por quê? Porque o meu propósito é ensinar as mulheres a reconquistar a autoestima em 21 dias. E sinta-se à vontade se quiser compartilhar conosco. Estou de coração aberto para te apoiar, te acolher. Nós já estamos com um grupo no WhatsApp montado, onde algumas mulheres estão participando, estão trocando ideias, já estão fazendo movimentos de práticas que já estão dando resultado no dia a dia delas, trazendo esse equilíbrio emocional e elevando assim a nossa autoestima. Quando a gente fala de equilíbrio emocional, parece que isso é tão distante da gente que isso não é possível a gente ter mesmo diante das nossas rotinas, das atividades que todas nós mulheres temos. Mas com práticas diárias e movimentos, a gente começa a entender a importância de se manter em equilíbrio e como tudo vai se transformando ao nosso redor. Lembrando também, meninas, que semana que vem nós temos a Semana da Autoestima Feminina e no final irá abrir as inscrições para a terceira turma do programa Mulheres Resolvidas. O tema da live de hoje são 3 práticas que vão melhorar a sua autoestima. Então, no decorrer da live, a gente vai falar algumas práticas aqui que você pode praticar no seu dia a dia de forma simples, mesmo nas suas atividades de casa, filho, marido, trabalho, roupa, estudo, o cuidado com você, tudo aquilo que a gente, como mulher, compreende melhor do que ninguém, não é verdade? Mas é possível sim a gente ter o nosso momento, a gente se cuidar e se olhar, né? A autoestima, ela é o valor que você dá para você. E a autoestima, ela é fundamental para o nosso bem-estar físico, bem-estar emocional, espiritual e mental. A autoestima, ela é a aceitação de si mesma e reflete em cada aspecto da nossa vida. Então, meninas, em muitos momentos nós entendemos que não é possível desenvolver a autoestima, que você já nasceu com ela. E não é verdade. A gente pode e deve sim desenvolver a autoestima. E entender assim, que buscar essa nossa essência de ser, a essência de ser mulher, sem depender do outro. Isso é autoestima. É quando você se entende e compreende aquilo que te faz bem sem depender do outro. É claro que é importante e nos faz bem quando o outro nos valoriza. É muito importante, sim. Você precisa entender que isso faz parte. E tá tudo bem quando você sente isso. Mas você tem que entender que primeiro começa por você. Então, quando a gente aprende a elevar a nossa autoestima e descobre a importância do amor próprio, de como isso vai transformar todos os aspectos da sua vida, você vai entender que o outro vai aprender a te valorizar. E você vai, naquele momento, conquistar aquilo que você sempre desejou, que é essa valorização do outro para com você. É tão bom quando alguém fala algo especial pra gente.
É tão bom quando alguém diz que você foi tão bom te encontrar, que foi bom te rever, ou que você mandou uma palavra para alguém e a pessoa disse, nossa, isso transformou o meu dia. São situações simples, por exemplo, ontem eu fiz um trabalho e no meio desse trabalho uma pessoa me mandou um vídeo. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei, nossa, era exatamente isso que eu precisava ouvir nesse momento. E o que é isso nesse momento que a gente quer ouvir? É uma palavra amiga. E aquilo me fez tão bem, que eu até dei um retorno para a pessoa e falei assim, sempre que você tiver a possibilidade de mandar uma palavra amiga, de lembrar de alguém, de fazer um gesto bom para com alguém, faça. Você não tem ideia, eu falei para a pessoa, o quanto isso me construiu. Então, eu falo para vocês que tem momentos que a gente não se permite falar para o outro aquilo que a gente sente. Por exemplo, você sentiu que a sua amiga não tá legal. E você pensou, será que eu falo para ela isso? Será que eu mando uma mensagem? Será que eu convido ela para um café? E às vezes você não faz. Porque você pensa, será que ela vai aceitar o que eu vou falar? Será que ela vai querer tomar um café comigo? Será que eu vou estar fazendo bem? Gente, quando é de coração, sempre é bem. Então, quando eu falo ali que é você entender isso, que isso vem da sua essência, é isso. É você começar a olhar para esse seu eu divino, que é esse espírito divino que está dentro de você, que é essa conexão com o seu coração. E aí algumas mulheres me falam, Dani, mas essa questão da autoestima não está relacionada só à minha questão física? Não, meninas, não está relacionada só à questão física. Ela está relacionada a muito mais que o nosso físico. Quantas mulheres que a gente observa que têm objetivos, que estão bem, que estão lindas e que transmite, a gente olha e pensa assim, nossa, ali tá tudo certo. E às vezes, quando eu vejo aqui numa terapia individual, eu vejo que não é isso que ela tá transmitindo. Então a gente tem que transmitir o nosso eu verdadeiro, a nossa verdadeira essência. Então muitas mulheres a gente vê, mas elas não estão com uma autoestima elevada ainda, mas a gente olha com esse olhar porque a nossa autoestima é que está baixa, na verdade. Então a gente tem que olhar para nós, para esse nosso eu. E como que você pode fazer isso? Tenha objetivos. Analise você e a sua vida cotidiana e comece a anotar tudo que te faz bem. Aquilo que você gosta, aquilo que te deixa feliz, aquele movimento que você fez no seu dia e que te fez bem. Essa listinha é uma listinha bem importante que a gente não tem esse hábito de fazer. Eu gosto de fazer essa lista daquilo que me faz bem, daquilo que eu gosto de começar o meu dia. E sabe aqueles dias que a gente tá meio murchinha? Às vezes eu falo assim, sabe aquele dia que que esqueceram de botar aquela aguinha, de nos regar e a gente deu aquela murchadinha? Nesse dia eu gosto de olhar para a lista e dizer, o que eu gosto de fazer? Isso, então hoje eu vou me dedicar 5 minutos a fazer esse movimento, como por exemplo, meditar. Antes de começar a live, eu senti que a minha energia estava um pouco baixa. E aí eu queria ter uma inspiração aqui para no final falar uma técnica para vocês. Então eu fiz um movimento que é dentro do Tai Chi Chuan, onde a gente vai elevando os braços e aí a gente, em pé a gente sobe os braços e respira e desce. E eu fui pedindo para que essa energia toda movimentasse o meu campo energético e fosse trazendo para mim essa energia, essa movimentação, para que eu pudesse estar aqui na live melhor, com mais vibração, com mais positividade. E, gente, enquanto eu estava fazendo esse movimento, que eu fui
fazendo a minha respiração e fui erguendo os braços e fazendo esse movimento circular, eu fui sentindo que uma energia enorme ia me invadindo, e eu até comentei com o meu marido que estava aqui do meu lado e falei, tive o insight que eu precisava. Então, quando a gente fala que você precisa anotar aquilo que você gosta, é nesse sentido. E são pequenas mudanças que você vai fazer. Otimismo, né? Muito se fala na palavra otimista. Nem sempre a pessoa que está sempre sorrindo, que está sempre alegre, que está sempre de bem, ela é otimista. A gente tem que perceber que, às vezes, isso é uma fuga dela também, né? Mas existem pessoas que elas são otimistas no sentido de levar essa leveza pra gente, da forma da gente ver a vida. Ontem eu atendi uma cliente e ela veio falando algumas coisas que eu pensei assim, nossa, se hoje alguém que não tá bem encontrar ela, ela vai transformar o dia dessa pessoa. Porque ela trouxe tanta energia boa, tanta palavra boa, ela trouxe tantos ensinamentos de situações que ela tá vivendo no dia a dia dela, porque ela também passou por um processo de baixa autoestima esse ano, perdeu o emprego, teve que se reinventar na profissão dela, hoje está trabalhando como autônoma, e ela precisou buscar dentro dela essa essência do amor dentro dela, que ela estava tão brilhando ontem, que eu falei, a hora que ela encontrar alguém hoje que está precisando, eu até falei para ela, abrace essa pessoa, transmita essa energia, passe esse seu otimismo, porque alguém está precisando ouvir isso de você hoje. Então, assim, ó, se você não é uma pessoa assim, procure companhias de pessoas assim. Você vai ver como conviver com pessoas positivas e de bem com a vida vai trazer uma energia, um ânimo que vão transformar aquele dia que você está precisando. Porque vamos lá, né, meninas? Tem dias que nós, sim, precisamos de ajuda. E tá tudo certo a gente precisar de ajuda. Às vezes a gente precisa de uma palavra amiga, Ontem eu conversando com uma amiga minha e falei para ela de uma questão de vitamina D e ela falou, Dani, tem que pegar sol, né? E, poxa, aquele falar dela me despertou, verdade? Eu preciso me organizar no meu dia e pegar o meu solzinho de 10, 15 minutos, porque é importante para o meu corpo físico ter essa vitamina. Então, aquela chamadinha dela me fez pensar em rever a minha rotina em situações que eu preciso melhorar. Então, estar do lado de alguém que faz você enxergar situações que você pode transformar é muito importante para o nosso dia a dia. Gente, é mágico a transformação que pessoas otimistas fazem na vida da gente. Sabe aquela amiga ou até aquele amigo, vamos lá, né? Tem homens que é tão bacana estar do lado dele, ou aquela criança alegre que chega na casa da gente e enche a nossa casa de energia. É tão bom a gente conviver do lado de pessoas assim. Então, meninas, o que eu digo para vocês é assim, ó, não se fechem no dia que vocês não estão bem. Não se fechem no dia que vocês estão murchas. Sabe? Se permitam ser ajudadas pelas pessoas que estão ao redor de vocês, pelas pessoas que querem o bem de vocês, pelas pessoas que amam verdadeiramente vocês. Isso faz com que eleve muito a nossa autoestima. Essa semana eu tô lendo um livro do Osho, que é o Livro das Mulheres, e tem algumas falas do Osho que eu gosto de refletir. E ele falou muito sobre isso, assim. Ele disse que a hora que nós entendermos a verdadeira essência do amor, tudo se transforma na nossa vida. Ele fala que a verdadeira essência do amor já é um grande movimento de oração. A grande essência do amor já é um movimento de gratidão. Ele disse que quando você vive o amor, o seu corpo físico se transforma. Você começa a olhar para o seu corpo físico e para as outras pessoas como se elas fossem uma verdadeira flor,
como se elas fossem uma verdadeira obra divina, que é o que nós somos. E quando eu li isso, eu parei para refletir que quantas vezes a gente se auto-sabota, quantas vezes a gente se auto-pune, quantas vezes a gente se permite ficar dias, meses em pensamentos negativos que baixam a nossa vibração. Quantos dias a gente se permite, né, às vezes durante meses, passar por uma depressão profunda e não se permitir ser ajudada. Então ele fala que quando a gente entender e compreender a verdadeira essência do amor e entender que quando a gente vibra isso dentro de nós, tudo ao nosso redor se transforma, inclusive a nossa forma de olhar para as pessoas, ele diz que isso já passa a ser uma grande oração. Por quê? Porque eu estou aprendendo a olhar para mim com esse olhar de amor como uma grande obra divina que nós somos. Então, olha só como a gente precisa se permitir fazer movimentos, né, como respirar, meditar, pegar um sol, por exemplo, para a gente começar a entender a grande obra divina que nós somos. Ontem eu tive a oportunidade de mandar um material para o grupo ali do WhatsApp, onde a gente está trabalhando a autoestima, e eu expliquei exatamente isso para as meninas, que nós temos não só o nosso corpo físico, mas nós temos 7 corpos atrás de nós, que são grandes luzes que vão nos formando, e que quando a gente passa a entender que isso tudo é uma energia que vibra ao nosso redor, que vibra dentro de nós, e que o nosso coração alinhado, né, criando esse magnetismo aqui, que é o nosso cardíaco, com o nosso pensar, a gente se transforma nessa grande luz que a gente consegue emanar isso para as pessoas. E principalmente, a gente consegue vibrar tudo isso dentro de nós. Então, às vezes, a gente fica num movimento tão negativo, olhando para a gente de forma tão pesada. Por exemplo, meu cabelo não tá legal, minha sobrancelha não tá legal, ganhei uns quilinhos e agora minha autoestima já baixou, e a gente esquece de olhar para aquilo que é bom dentro de nós, para aquilo que é bonito fora de nós também. Quantas de vocês aí têm um sorriso bonito? Quantas de vocês têm um olhar bonito? Quantas de vocês às vezes colocam um brinco e ficam com aquele brinco lindo ali, vibrando ali junto com vocês? Quantas de vocês colocam uma blusa? Ontem eu estava vindo para o trabalho e vi uma mulher na rua e ela estava com uma blusa, um rosa envelhecido. Gente, eu achei tão lindo aquela blusa. E eu falei, nossa, olha só, não é a blusa, ela está vibrando algo ali que me chamou a atenção. Mas me passou uma coisa tão boa quando eu vi ela ali na rua e eu estava dentro do carro. Mas ela estava transmitindo algo tão poderoso ali que me chamou a atenção. Então, isso é importante a gente se perceber. Meninas, outra questão importante, paciência. Chico já dizia que... Chico Xavier, né? Ele dizia que uma das grandes buscas nossas é a paciência. E que isso vai ser um dos nossos grandes movimentos. Por quê? Porque nós queremos melhorar tudo de forma rápida. A gente quer começar hoje e amanhã já quer estar bem. E não é assim que funciona. É um passo de cada vez, um dia de cada vez. E quando menos você esperar, você vai ter conquistado aquilo que você desejou, aquilo que você vibrou, aquilo que você pensou de forma positiva, aquilo que você acreditou que está dentro de você. Então, lembre-se que um dia de cada vez é um mantra bem importante. Tem dias que eu acordo e a lista de atividades que a gente se coloca a fazer é tão grande, não é verdade? É casa, é marido, é roupa. Aí você quer fazer aquele bolinho gostoso para deixar para o seu filho, aí quer ajudar ele nas atividades. E aí quando você olha aquilo tudo, tem dias que eu falo para mim assim, Dani, respira, Dani, é um dia de cada vez.
E quando eu olho no final do dia, tudo que eu fiz durante o dia, a gente vê o quanto a gente é produtiva, o quanto a gente entrega amor também naquilo que a gente faz. E uma das palavras do Osho nesse livro, ele fala exatamente isso, assim, ó, que nós mulheres, a gente é realmente a transformação do mundo, porque nós já nascemos com essa essência do amor divino dentro de nós, porque nós temos uma grande força que é dar a vida. Talvez muitas de vocês escolham não ser mães e tá tudo certo, mas a gente tem um órgão dentro de nós, que é o útero, que já é o nosso órgão da vida. Então ele fala nesse sentido, né? Quando a mulher ela se propõe a entregar o amor, ela transforma tudo dentro dela. Esses dias eu atendi um cliente, um homem, e foi muito interessante a fala dele. Ele falou assim: Dani, a minha casa ela tá organizada. Eu moro sozinho e eu consegui agora criar uma rotina para organizar a minha casa. Mas sabe o que está faltando na minha casa? Aquele amor feminino, aquele cuidado da mulher. Ele disse, quando eu morava com a minha mãe, às vezes era um pequeno detalhe que ela colocava, uma flor, uma toalha, um quadro. Ele disse, e hoje eu percebo a diferença que existe entre o homem e mulher e o quanto isso se completa. Gente, eu achei tão interessante a fala dele, porque quando a gente atende os homens aqui nos atendimentos individuais, a gente vê que realmente, por isso que existe a diferença entre homem e mulher, né? Para que se completem. E a fala dele me fez refletir profundamente, porque observem uma casa quando não tem esse lado feminino. Observem um ambiente de trabalho quando ele não tem um lado feminino. Observem, imagine vocês como seria o mundo se não tivesse nós mulheres. Ia faltar esse cuidado, esse carinho, essa doçura que já é a nossa natureza. Mas uma questão bem importante que eu quero falar para vocês também, nós precisamos, mulheres, criar essa força de nos ajudar, de nos apoiar, de ser menos competitivas entre nós, porque nós vivemos, mulheres, em estados emocionais bem delicados. No grupo da autoestima, a gente tem percebido assim, quanta depressão profunda, quanta ansiedade, quantos medos, quantas doenças físicas a gente tem vivido entre as mulheres. E quem já passou por isso sabe o quanto é dolorido viver uma depressão, o quanto a gente precisa entender esse movimento da ansiedade e entender que é possível sim, através de uma respiração profunda, por exemplo, eu sair daquela mente imaginativa que me leva o tempo inteiro para o negativo. Porque se a gente for observar, quando a gente está numa crise de ansiedade, tudo fica mais tenso dentro de nós, tá? E por quê? Porque a mente está dizendo pra gente que a gente não vai conseguir, que aquilo não é para nós, que não é possível a gente realizar, que vai dizendo pra gente que a gente tem que ter medo, aí a gente entra num processo de desespero, muitas vezes até em processo de pânico. E aí a gente começa a fazer com que aquilo ali movimente a nossa vida o tempo inteiro, e a gente começa a acreditar que a nossa vida é essa realidade da mente que a gente está vivendo. Esses dias eu li um livro onde ele falou assim que a gente vive num sono desperto. O que é esse sono desperto? É acreditar que tudo que a minha mente me diz é verdade, quando na verdade a mente mente pra gente. Mas ela mente com o quê? Com o objetivo de deixar a gente vivo, é o instinto de sobrevivência dela. Então, quando a gente começa a entrar numa crise, meninas, comecem a respirar profundamente e vocês podem fazer uma técnica interessante que é do Shinshinjitsu, onde você faz esse movimento aqui, ó, que você vai começar a trabalhar através dos seus dedos, que tem um campo de energia profundo,
tá? E você vai respirando. E a cada respiração você troca de dedo. Você aqui está movimentando uma energia, está fazendo com que você volte para a realidade, está movimentando uma energia no seu campo energético, no seu campo emocional, tá? E você vai fazendo esse movimento. Então você para onde você tá, faça esse movimento em toda a sua mão, tá? Depois você troca, ó, faz assim e vai respirando. Faça a respiração que te sentir bem. Você pode fazer a respiração da ansiedade, que é inspirar pelo nariz, soltar pela boca no canudinho. Você pode apenas respirar pelas narinas, inspira e solta pelas narinas. Você pode fazer o seu movimento de respiração, aquela que você se sente confortável, tá? E aí você faz esse movimento aqui, ó. E você vai ver como isso vai te tirar daquela crise repentina que a ansiedade faz a gente entrar, tá? E a ansiedade, ela baixa de forma muito profunda a nossa autoestima, porque ela vai trazendo esse movimento negativo e aquilo vai fazendo com que a gente murche. A gente não tem ideia, dentro da nossa área de terapias holísticas, a gente fala de forma-pensamento. Se a gente pudesse ver o que se forma, que imagem, ou que desenho, ou que forma se cria o nosso pensamento negativo, a gente não iria se permitir mais ter pensamentos negativos. Por quê? Porque o nosso pensamento ele tem uma vibração e ele cria uma forma. Teve sessões individuais que eu fiz aqui, que teve pessoas que falaram assim: Dani, quando você iniciou, eu me vi dentro de um buraco negro, onde parecia que tinha um bicho feio me olhando. A pessoa disse, mas o que é isso? Isso é a sua forma pensamento, é a forma que tá o seu pensamento, tá tão denso, tão negativo, que veio isso para te mostrar como é que tá aí dentro. E é tão interessante, meninas, tô aqui fazendo ainda, ó. É tão interessante, meninas, que quando a pessoa entende esse processo, ela começa a se transformar. Porque ela não quer mais ver aquilo que ela viu e ela entende o que é essa forma pensamento. Então, o nosso campo, ele tem uma vibração profunda, onde tudo que a gente pensa, que a gente sente, vibra. E é por isso que às vezes você entra num ambiente e ele tá pesado e você tá bem e daqui a pouco você murcha. É porque no ambiente ficam as formas negativas, tá? As formas pensamentos ficam impregnadas. Então você imagina como fica, por exemplo, a nossa cama quando a gente vai deitar numa crise de ansiedade. Como fica o ambiente que a gente está quando a gente está num processo, né, numa doença da depressão. A gente vai emanando tudo isso para o ambiente que a gente está. Então, não estou falando isso aqui para dizer para vocês que é simples, fácil a gente sair desses movimentos. Não é, mas é possível sim. Por isso que a gente precisa ter persistência, que é uma outra palavrinha que eu vou deixar aqui para vocês. E principalmente, meninas, ter persistência naqueles dias em que você acorda murchinha, que você olha para dentro de você e tem aquela sensação de vazio profundo. Nesses dias é que você tem que fazer essas práticas. Ó, quando você termina aqui, ó, você faça esse movimento aqui, ó. Aperta aqui no meio e continua a fazer a sua respiração, tá? Então, ó, você vai fazer em todos os dedos. Vou fazer rapidinho aqui para vocês acompanharem, tá? Até o final aqui. E depois você vai fazer esse movimento aqui e esse movimento aqui, respirando. E aí, essa técnica faça nos dias que você tá mais murchinha. Então, eu vou passar 3 dicas aqui, 3 orientações rapidinhas para que vocês possam elevar a autoestima de vocês. Faça uma lista das qualidades de vocês e deixe ela em um lugar acessível, que vocês possam olhar para ela e lembrar tudo aquilo que vocês têm de bom.
Façam também uma lista de pontos que você entende que você precisa melhorar. E a partir dali, você coloca algumas alternativas de mudanças que você vai fazer. Isso, meninas, se chama treinamento. Para a gente se desenvolver, a gente precisa treinar e praticar. Então, você coloca essa lista num lugar que você tenha acesso diário. Pode ser na geladeira, pode ser na porta do seu guarda-roupa, você pode montar um mural. Eu tenho um mural onde ali eu tenho algumas frases. Aqui no espaço, no local onde eu trabalho, aqui na minha frente, tem algumas frases que eu uso também, que eu vou passar aqui para vocês também. Crie o seu ritual de 5 a 15 minutos por dia. Você pode fazer o movimento da gratidão, então o seu momento da gratidão. Você pode nessa hora praticar o Ho'oponopono e aí você pode usar inclusive o seu japamala. Dani, eu não tenho meu japamala. Tudo certo. Faça apenas falando e sentindo esse movimento dentro de você. Todas as práticas que você for se permitir fazer, meninas, se permita sentir. Quando você está fazendo esse movimento aqui, ó, sinta o que isso quer te dizer nesse dedo, depois nesse, e você vai sentindo. Ontem eu tive a oportunidade aqui, que eu tive uma folguinha entre um cliente e outro, de fazer uma prática comigo, que a gente chama de roda da cura, onde eu coloquei os cristais ao meu redor e pedi que eles me tratassem. Foi incrível como eu saí depois. E ali eu percebi aonde estava um ponto que eu precisava ter trabalhado e que eu ainda não havia trabalhado. Por quê? Porque naquele momento eu estava com o olhar para onde? Com o olhar para mim. Então, nós, mulheres, temos que aprender a termos o olhar para nós. A gente sempre, já é da nossa natureza, ter o olhar para o externo. Para casa, para o filho, para o marido, para as pessoas ao nosso redor, para o trabalho, porque a gente quer sempre entregar com maior perfeição, não é verdade? A gente tem essa autocobrança de entregar com perfeição tudo. Então a gente já tem que começar a mudar por ali. A gente já entrega com amor, com carinho, porque essa já é a nossa natureza. Então se permita ter esses momentos de 5 a 15 minutos para fazer o seu ritual. Eu gosto, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, de fazer o meu ritual sempre de manhã, antes de tomar o meu café. Aí eu gosto de fazer o movimento da gratidão, uso frases de reprogramação mental e faço o Ho'oponopono no japamala. Então, eu gosto de fazer falando o meu nome. Então, eu faço: Dani abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Meninas, cada bolinha dessa tem átomo que vibra. Então, quando você intenciona ali, ó, você tá colocando toda a sua força nesse movimento. E aí, quando você usa o japamala, ele tá trabalhando isso para você também, junto com você, tá? Mas se você não tem o japamala, coloque a mão no seu coração, por exemplo. E aí, faça o Ho'oponopono sentindo o seu coração. Eu tenho uma cliente que ela criou o ritual dela sempre à noite, antes de deitar. Então, antes de deitar, ela disse para mim, e ela estava numa depressão muito profunda. Então, ela respira, faz as técnicas de respiração, que já tem vários vídeos aí que eu tenho mostrado. Ela faz o Ho'oponopono e ela usa um óleo essencial de lavanda quando ela faz a respiração. Então, é o ritual que ela criou para ela. E ela faz todos os dias antes de dormir. Ela disse que faz de 5 a 10 minutos. E é transformadora a mudança que tem feito na vida dela. Então, quando a gente fala de ritual, é você criar o seu momento. Pode ser no seu horário de almoço, pode ser de manhã, pode ser no meio da tarde. Enfim, na forma que você conseguir encaixar isso no seu dia a dia. Uma outra questão importante é você trabalhar as frases de reprogramação mental e você pode encaixar elas também no seu ritual. Como, por exemplo, frases de equilíbrio emocional. Eu me permito ser o que eu quero ser e atraio a alegria divina. É uma frase que você pode usar na hora que você está ali no seu momento.
Outra frase de equilíbrio emocional. Quanto mais me sinto em equilíbrio, mais prosperidade eu atraio. Olha que força que tem essa frase. Quanto mais me sinto em equilíbrio, mais prosperidade eu atraio. Eu já fiz uma live explicando sobre prosperidade, que não está ligada só a dinheiro, mas a prosperidade como um todo. Saúde, equilíbrio emocional, relacionamento, dinheiro, tudo aquilo que nos traz o nosso bem melhor. Saúde e disposição, você pode trabalhar nessa área também. Eu estou cada vez mais saudável e cada vez mais com disposição. Então, olha só, se você começa o seu dia fazendo o seu ritual com essa frase. É bem profundo esse movimento de reprogramação mental. E você vai fazendo isso todos os dias. E isso vai transformar a sua manhã, vai transformar o seu dia. Você vai começar com uma vibração diferente. E por último, meninas, eu vou deixar aqui o seguinte, ó. Cuide de si mesma. Tenha vaidade, sim. Se olhe no espelho com carinho, com amor. Passe aquele batom que você gosta. Cuide da sua saúde e não se culpe por tudo. Saia desse sentimento de culpa. Esteja com mulheres positivas, com mulheres alegres, com mulheres que te tragam essa essência do bem, que te tragam esse movimento dentro do coração delas e querem dividir isso com vocês, sabe? Se permitam, uma outra prática bacana, se permitam dançar na frente do espelho. Façam, é mágico isso. Você colocar aquela música que você gosta, fechar a porta do ambiente que você tá, se conectar com você e dançar daquele jeito que você gosta, mudando a sua energia, pedindo para que aquela música traga energia boa para você, para o seu corpo, para a sua saúde, elevando assim a sua autoestima. Se a gente for olhar, vocês vão dizer assim, Dani, mas é tudo muito simples o que você fala pra gente. Meninas, é tudo muito simples, mas a gente tem que se permitir praticar. O detalhe é que muitas vezes a gente escuta, sabe, tem conhecimento, mas a gente esquece de fazer o mais importante, que é realmente praticar todo dia uma pequena mudancinha na vida de vocês, para que vocês possam se transformar, para que vocês possam se amar e que vocês possam aí, depois de aprender a se amar, a auxiliar as pessoas que estão ao redor de vocês a se amar também. Quem tem filha mulher aí, ou até meninos, quantos de vocês falam para os filhos de vocês, para eles irem na frente do espelho e falar para eles que eles se amam? É uma dica linda aí para vocês. Ensinem desde já os filhos de vocês a se amarem. Num geral, se nós, quando crianças, se a gente não convivesse com pessoas negativas, com emoções negativas, a gente não aprenderia a ter emoções negativas. Olha só, o que acontece? Quando criança, a gente nasce alegre, com amor. A criança, ela sempre olha para a vida com um olhar diferente, com um olhar já de agradecimento, com um olhar leve. Mas como ela convive com nós, adultos, que temos as emoções negativas, elas acabam aprendendo a ter as emoções negativas. Então, olha só, vamos também ensinar os nossos filhos desde já a ter emoções positivas, a ter autocuidado para com eles. Todos os dias eu falo para minha filha assim, alguém já te disse que te ama hoje? E aí ela diz assim, mãe, você já me falou. Eu falei, então eu vou repetir para você. Por quê? Porque uma pessoa sempre me falava isso, né? E me fala ainda, alguém já te disse que te ama hoje? E isso é tão bom quando a gente começa o nosso dia assim. Então, mulheres, para a gente ensinar os nossos filhos desde já a se amarem, a gente precisa fazer essa busca dentro de nós também. Porque quando a gente acredita nesse amor que está em nós e a gente eleva a nossa autoestima, a gente transmite isso também para os nossos filhos. Tá bom, minhas queridas?
Fica aí a minha gratidão profunda para quem está acompanhando os vídeos, todo o material que a gente tem disponibilizado, para quem já está no grupo do WhatsApp. Lembrando que semana que vem a gente tem a Semana da Autoestima. E olhem para vocês com muito amor, com muito carinho. Como diz o Osho, olhe para você como você olha para uma flor. Você olha para a flor e vê a perfeição divina ali, certo? Então, olhe para você como uma perfeição divina também. Beijo grande no coração de vocês. Distribuam esse material para as mulheres que vocês entendam que precisam ouvir isso também. Vamos compartilhar coisas boas para que a gente possa aí tirar as mulheres dessas depressões profundas, dessas crises da ansiedade, fazendo com que elas tenham uma vida, mesmo com as suas atividades, mais leve, mais tranquila, mais suave, gente, porque a vida é doce, a vida é bela. Beijo no coração de vocês.